Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria nos reunirmos mais uma vez aqui para ouvirmos a palavra de Deus, para aprendermos mais sobre Jesus, sobre quem é Jesus. Nós cremos nessa igreja que Jesus ele não apresenta para nós um caminho, mas sim o caminho. Nós cremos nessa igreja que Jesus não apresenta uma verdade, mas ele é a verdade. Nós cremos nessa igreja que Jesus não apresenta mais um estilo de vida, ele é a própria vida. Nós cremos que a nossa vida ela deve apontar então para esse Jesus, aquele que dá sentido de fato para a nossa existência. Esse livro que nós carregamos, a Bíblia, nós cremos que aqui está a palavra de Deus, a palavra de Jesus para as nossas vidas. Nós cremos que de uma forma de forma completa, a Bíblia ela aponta para a pessoa de Jesus. A Bíblia toda ela aponta para quem Jesus é, para o plano de Deus de entregar o seu Filho Jesus na cruz por nós. Mas às vezes nas nossas leituras isso é difícil de entender. Então hoje eu quero pedir a ajuda de um grupo de elite. Tem um pessoal que está se reunindo aí a cada 15 dias, estudando a Bíblia, enquanto nós estamos aqui estudando. Tem um outro pessoal que está se reunindo aí, e eles essa noite vão me ajudar a explicar, vão ajudar nós a entender uma das maneiras que a Bíblia aponta para quem Jesus é. Então eu quero convidar esse grupo de elite aí a vir aqui à frente, e eles vão nos ajudar a entender isso um pouquinho melhor. Boa noite, irmãos. Então, esse grupo de elite aqui se reuniu semana passada para estudar e entender a Arca de Noé, a história da Arca de Noé, né, e o dilúvio. E aí eu vou fazer uma pergunta para eles, e conforme foi conversado, né, eu trouxe para eles aqui, e eles também entenderam o que significa, como que aponta para Jesus essa história. A gente identificou 3 R's. Então, para gravar, né, para a gente conseguir memorizar, são 3 R's. Então, eles vão responder. Retribuição, dar o que é devido. A retribuição motivada pela convicção de que o mundo é permeado por uma ordem moral que deve ser mantida ou restaurada. Deus mantém a ordem moral porque onde da aplicação da justiça ao castigar a perversidade e recompensar o comportamento correto. Restauração, purificar, conserto e reparo. A restauração divina revela o Deus justo e castiga com justiça no contexto de bons próprios para o mundo. A disciplina visa restaurar, consertar a comunhão da aliança, apontando para a aliança perfeita, Cristo Jesus, onde ele reinará eternamente. Rei, governo eterno, para ter esperança, verdade que prevalecerá. Jesus reinará e restaurará os que nele confiam. Amém. Convido os irmãos então a nós adorar a esse Deus, ao nosso Jesus, em louvor, em adoração, em espírito, em verdade. Esse louvor que iniciaremos, ele fala assim: vem, esta é a hora da adoração. Toda língua confessará ao Senhor,
Quando nós adoramos, quando nós reconhecemos que é Deus quem faz a obra em nossas vidas, nós no culto da adoração, os irmãos que professam a mesma fé em Cristo, nós vamos cantar mais sobre Deus, não sobre nós somente. Mas há momentos que a gente vai responder esse amor. Mas esse próximo louvor aqui, ele fala assim: quão grande é meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão
Amados irmãos, nós, na semana passada, meditamos sobre os últimos 2 versículos da carta de Tiago. Foram 15 sermões, 15 domingos que nós fomos desafiados pela palavra de Deus à maturidade. Hoje, nós teremos um sermão de conclusão. Vamos fazer mais algumas considerações sobre maturidade. O caminho, a jornada para a maturidade começa muito cedo. Quanto antes, melhor. É por isso que nós, como igreja, entendemos que precisamos investir na vida das crianças. Hoje, nós temos mais uma vez o culto infantil. Hoje é apenas uma turma, de 4 a 6 anos. Então, as crianças de 4 a 6 anos, com o professor e o apoiador de hoje, podem vir aqui à frente, por favor. Nós queremos orar por vocês. Como igreja, nós queremos orar pela vida de vocês. É só tu hoje, senhor? Nós não se. Tá, não, ela estava terminando de tomar a última rola, trazer a poeira, deixar os outros sem o chimarrão, Deus o livre. Vamos orar, meus irmãos. Quero convidar você a se colocar em pé, para nós orarmos pela vida das nossas crianças, orarmos pela vida do Luciano, do Neuci, que estarão ministrando. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer pela tua graça, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Nós queremos louvar o teu nome, porque o Senhor tem nos chamado para perto. Obrigado. O Senhor é digno de louvor, porque o Senhor decidiu nos amar. O Senhor é amor. Eu peço a Deus nessa noite que o Senhor esteja usando a vida do Luciano, a vida do Neuci, para ministrar no coração das crianças, Senhor.
ministrar a Tua palavra. Que o culto deles seja uma bênção, Senhor. Que eles possam ser impactados pela palavra do Teu Evangelho. Que desde já, Senhor, sementes eternas sejam plantadas no coração deles, para que essas sementes criem raízes, cresçam e deem frutos eternos. Pai, em nome de Jesus, que nesses momentos, ó Pai, no culto infantil que acontece, estejam sendo formados homens e mulheres que serão extremamente usados pelo Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, que todos aqui sejam usados para que o Teu reino avance, porque Tu é digno disso. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor, que Tu fale conosco também essa noite. Nós que ficaremos aqui, que a Tua palavra, que é viva e é eficaz, seja recebida por nós de bom grado. Ainda que toque em áreas que nos doem, mas que a gente saiba, ó Deus, que o Senhor muitas vezes vai nos machucar para nos poder curar. Então fala conosco, possamos sair dessa noite daqui diferentes da forma que chegamos. Possamos encerrar essa série sobre maturidade um pouquinho mais maduros. E isso para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, é a minha oração, é a nossa oração. Amém. As crianças então podem... A chave está ali na porta, Luciano, se quiser sair aqui do lado. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Obviamente hoje não tem mais nada, não tem nenhum outro versículo para a gente ver na carta de Tiago, mas eu creio que esse texto ele nos traz uma boa conclusão daquilo que nós falamos durante essas 15 semanas. Então, totalizando 16 semanas da gente pensando sobre maturidade. Isso já diz um pouco sobre esse caminho que nós precisamos percorrer. Não é fácil, não é tranquilo. Haverá turbulências, haverá desafios. Nós seremos profundamente provocados pelo Senhor. Eu não consigo crer que qualquer um de nós que tenha estado aqui e com o coração aberto, pedindo ao Senhor: Senhor, fala comigo, Senhor, me torna alguém mais maduro, Senhor, me torna um crente bom. Eu não consigo crer que alguém assim pode continuar da mesma maneira. Eu creio que ao longo dessas semanas nós fomos profundamente desafiados, confrontados e, para a glória de Jesus, também transformados. Se a gente pensar um pouquinho como foi o nosso último mês, 2 meses, 3 meses, quanta coisa aconteceu, quanto perrengue, quanta luta, quantas coisas aconteceram, quantas provações, quantas aflições. Mas tudo isso, através de tudo isso, é Deus trabalhando em nós para nos tornar crentes maduros, nos tornar pessoas então que entendem o que é a fé, entendem o que é andar de uma maneira madura na fé. E o título da nossa série já nos traz a definição do que é maturidade. Maturidade é um chamado à fé prática. É criança que diz que sabe o que deve fazer e não faz, mesmo sabendo o que tem que fazer. A maturidade ela não vai ser marcada por ausência de dificuldades, de conflitos, onde nós nos veremos em situações e vamos assim: quer saber, eu nem ligo para isso. Não é isso. Não é a gente ficar indiferente às dificuldades, às lutas que surgem, mas é a gente entender que através de tudo isso Deus está trabalhando, não contra nós, mas em nosso favor. Deus está trabalhando por nós, para gerar em nós o caráter de Cristo. A maturidade é isso. Talvez você já passou por um prédio, por uma construção,
que na minha época, quando eu era criança, na cidade de Giruá, da qual eu sou natural, tinha um prédio na cidade que surgiu uma lenda dentro da cidade, que aquele prédio era assombrado. Porque era um prédio abandonado, já há muitos anos. Por quê? Porque o prédio estava condenado. Porque ele estava prestes a desmoronar a qualquer momento. Mas a pergunta é, por que aquele prédio estava prestes a desmoronar? Por que em algum momento aquele prédio, que deveria durar muito mais tempo, ser usado por muito mais tempo, precisou ser interditado, condenado, né? E abandonado? Porque o alicerce desse prédio não estava bem fundamentado. Nós vemos muitas vezes na TV as maravilhas ao redor do mundo, monumentos enormes com séculos de construção, que ainda permanecem imponentes, firmes, fortes. Ventos, tempestades, tudo acontece e aqueles monumentos, aquelas estátuas, aqueles prédios continuam intactos. Por outro lado, nós vemos também muitas construções que com tempestades são destelhadas, são destruídas, caem, vão ao chão e sobra apenas pó, vão à ruína. O próprio Senhor Jesus já nos ensinava sobre isso. Quando ele fala sobre um construtor sábio, prudente, que constrói a sua casa sobre uma rocha. E compara então o construtor sábio com o construtor tolo, preguiçoso, que constrói a sua casa sobre a areia. A diferença entre um e o outro não é o que nós vemos, mas é o que nós não vemos. Porque o alicerce, ele está escondido. As duas casas estão construídas em cima do mesmo terreno. A diferença é que um cavou fundo até encontrar a rocha, até encontrar um solo firme, até encontrar um local firme para poder fincar os seus alicerces e aí então construir a casa. O próprio Jesus vai dizer que aquele que pratica aquilo que ouve, aquele que pratica a sua fé e não vive de mentira, aquele que pratica a fé é comparado a esse homem que constrói a sua casa sobre a rocha, um homem prudente. Virão as chuvas, os ventos, a tempestade e aquela casa continuará firme, ela não vai cair. Por outro lado, aquele que constrói a sua casa sobre areia, sem cavar fundo para encontrar um solo firme para fincar os seus alicerces, também virão chuvas, ventos, tempestades, e a casa vai ser destruída. Esse que constrói a sua casa sobre a areia, então, não procura a rocha para fincar os seus alicerces. Jesus diz que esse é aquele que ouve as palavras, mas não pratica. É alguém imaturo, é um tolo, é um preguiçoso. Muitas vezes nós somos tão empenhados em tantas outras coisas na nossa vida, mas na nossa vida espiritual, em buscar a maturidade no Senhor, nós somos preguiçosos. E aí vem os ventos, vem as chuvas, vem as tempestades e a gente fica, nossa, estou surpreso, caiu. Não deveríamos ficar surpresos. Se todos os dias nós não estivermos empenhados a cavar mais fundo para encontrar o solo firme sobre o qual nós podemos fincar o nosso alicerce, não devemos nos surpreender se a nossa casa cair. Não devemos nos surpreender se de uma hora ou outra o vento levar tudo. E aí nós somos bons em achar desculpas. É que fulano isso, é que fulano aquilo, é que a igreja isso, é que a igreja aquilo. É que eu tenho muito azar, acontece tudo de errado na minha vida. Perceba comigo, Jesus usa essa ilustração e contra as duas casas vem ventos, chuvas, tempestades. Contra as duas casas sofrem o mesmo ataque.
mas uma delas permanece. E a diferença é que um desses construtores foi até o fundo, até a rocha, até encontrar um solo firme. Esse é aquele que pratica a palavra. Logo, viver então como um crente maduro, viver praticando a nossa fé, nada mais é do que dia após dia a gente continuar cavando, para cada vez mais firmar os nossos pés. Aí, meu irmão e minha irmã, a nossa casa vai estar segura. Aí nós podemos contar não com a nossa perícia em construir muito bem uma casa, mas com a confiança do que o guarda de Israel não dorme. Ele vai nos guardar. Nós precisamos amadurecer. Nós não podemos continuar brincando de ser crente, porque isso traz mais prejuízo do que assumir que não é crente. Porque quando alguém que não é crente de verdade fica se fazendo o que é, ele ensina outras pessoas através do exemplo de que é possível viver assim. E aí está feito o estrago. Jesus, Paulo, Pedro, o próprio Tiago nos alertam a respeito disso. Eu quero encerrar então essa nossa série sobre maturidade. Não que a nossa jornada em busca à maturidade termina, mas essa série de sermões se encerra hoje, fazendo a você um desafio. Mas não um desafio que eu acho que nós deveríamos assumir, mas um desafio que a própria palavra nos coloca. Para isso, vamos ler então 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, porque ainda são carnais. Por quê? Visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um com o que constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, e repare que o dia aqui está com D maiúsculo, o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir os santuários de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Até aqui.
eu quero propor 4 desafios. 4 pontos dentro desse desafio final rumo à maturidade. Do versículo 1 até o versículo 3, Paulo está falando sobre a diferença de alimento espiritual, alimento sólido e leite. Quem não come alimento sólido, mas toma apenas leite, é o quê? Bebê, criança. Paulo usa essa linguagem aqui então para falar sobre maturidade. Ele está dizendo então aqui aos coríntios, e aqui eu quero dar um pouquinho do contexto. Havia uma conversa que circulava ali entre a igreja, o povo de Corinto, de que o que Paulo falava não era um alimento sólido, de que o que Paulo falava não trazia assim tanto conhecimento, que o que Paulo falava não era coisas profundas de Deus que eles precisavam. Eles não queriam ficar ouvindo sobre o básico do Evangelho. Mas o problema não era esse. O problema é que eles se comportavam como crianças. Nem o leite eles estavam digerindo. E estavam cobrando alimento sólido. O ponto aqui é, o leite espiritual, então, são os rudimentos da fé. É a base da nossa vida cristã. São os primeiros ensinamentos que a gente recebe. E muitas vezes nós já deveríamos estar nos alimentando de churrasco, nos alimentando de um banquete, nos alimentando de alimento sólido. Mas não é possível isso, porque nós ainda não aprendemos a digerir o leite, o ensino rudimentar da fé. O problema é que muitas vezes nós queremos viver grandes coisas com Deus, mas nós ainda não estamos respondendo ao Senhor nas pequenas coisas, naquilo que nós aprendemos no início: o amor, o perdão, a misericórdia. O primeiro desafio aqui é que você tenha mais apetite espiritual. A verdade é que nós não sentimos fome de Deus, fome de aprender mais sobre Deus, fome de receber mais de Deus, porque nós estamos nos alimentando em outros lugares. Nós estamos saturando o nosso coração, a nossa alma com outras coisas, com o emprego, com os nossos negócios, os nossos problemas, o nosso dinheiro. Até mesmo nós conseguimos trocar o que Deus é pelas coisas que Deus dá. A última canção que nós cantamos aqui, tem 2 maneiras de nós cantarmos isso: de uma maneira madura ou de uma maneira imatura. Como alguém que entende que precisa e que quer alimento sólido, ou como alguém que ainda está só querendo leite. Quando nós cantamos aqui: eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tem 2 maneiras de nós cantarmos isso. Todo mundo vai ver como o meu Deus é grande e como Ele me abençoa. Eu vou vencer. Vocês vão ver como eu sou abençoado. Olha aqui todas as minhas bênçãos, ó. Olha aqui a minha família feliz, ó. Olha só como Deus é bom. Olha aqui, olha como eu sou abençoado. Olha o meu carro, olha a minha casa, olha o meu emprego, olha o meu casamento, olha aqui para as coisas que Deus me dá. Isso é coisa de gente imatura, que está mais preocupada com as coisas que Deus dá do que com aquilo que Deus é. Não quer relacionamento, quer uma troca, quer barganha. Usa Deus como objeto para alcançar as suas coisas. Está mais interessado nas mãos de Deus do que no seu coração. Trata Deus como se Deus fosse um servo, um meio para um fim, ao invés de entender que Ele é um pai.
que espera e está disposto a viver relacionamento conosco. A maneira madura de cantar essa música é de que eu não me importo se a minha vida aqui nessa terra ela vai ser tumultuada, ela vai ser cheia de problemas, não importa. O que eu quero é que o meu Deus seja conhecido. O que eu quero é que as pessoas olhem, e talvez está acontecendo comigo, está acontecendo com você, uma coisa que esmaga todo mundo, uma coisa que tira a paz de todo mundo, que faz qualquer pessoa desistir. Mas você que é maduro, você olha para isso e pensa, é uma ótima oportunidade para que todos vejam quão grande é o meu Deus. Porque o meu Deus é maior do que essa situação. A minha paz, a minha esperança está em Deus, não está nas circunstâncias. Não está firmado apenas nas situações quando elas estão boas, estão favoráveis, quando tudo está dando certo. Nós precisamos crescer, nós precisamos alimentar o nosso coração com aquilo que é sólido. Essas pessoas estavam dizendo, Paulo, na verdade o teu ensino, que não é o que nós precisamos. A resposta de Paulo é usando a mesma ilustração. Se eu botar alimento sólido na boca de uma criança, de um recém-nascido, ele vai engasgar e vai morrer. Eu não posso entregar isso para vocês, porque vocês ainda agem como pessoas carnais. É isso que o apóstolo Paulo está falando para essas pessoas, para essa igreja aqui de Corinto. Eu preciso tratar vocês como carnais, como crianças em Cristo. Vocês não têm condições de receber. E aí ele usa aqui um exemplo, um aspecto da carnalidade dessa igreja, que é a divisão, as divisões que haviam dentro da igreja. A inveja, a divisão. Vocês fazendo isso, vocês não estão só mostrando que são pessoas carnais. Aqui Paulo usa apenas 2 exemplos, mas eu quero ir aqui para o texto de Gálatas, capítulo 5, o versículo 16 em diante, diz assim: estou ouvindo algum barulho de páginas, então vou esperar um momento. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Paulo está falando aos coríntios apenas 2 aspectos da vida carnal: inveja, divisão. Mas não é apenas isso que define uma pessoa mundana, uma pessoa carnal. Gálatas capítulo 5, versículo 16 vai dizer assim: por isso digo, vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Paulo está falando para a igreja de Corinto que eles são carnais, que eles não querem o que é espiritual. Eles estão ali dizendo que querem mais alimento, mas na verdade o que eles querem não é isso. O que eles querem são as coisas carnais. São pessoas que provavelmente não suportam ouvir uma mensagem de arrependimento, porque acham que já não precisam se arrepender. Carnais. São pessoas que não suportam ser confrontadas, porque não conseguem admitir os seus erros. Por quê? Porque são carnais. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E aqui Paulo, então, escrevendo aos Gálatas, ele vai desenvolver um pouco mais essa lista de obras da carne. Imoralidade sexual. Sabe o que entra aqui?
pornografia, adultério. Sabe o que entra aqui? Pensamentos impuros. Sabe o que entra aqui? Você ficar olhando para um homem, para uma mulher que não lhe pertence, que não é o seu marido, que não é a sua esposa, e desejando essa pessoa. Jesus afirma que isso é adultério. Mas eu não deitei com a pessoa. O ponto não é esse, isso é adultério, isso é fornicação, isso é pecado, isso são obras da carne. Talvez nós podemos olhar para o texto de Coríntios e pensar, não, eu não tenho inveja, e eu não causo divisão, então eu não sou carnal. Não, peraí. O texto segue aqui falando: a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Não é possível limitar aqui, então, o objetivo não é a gente ficar listando uma série, esgotar a lista do que são as obras da carne, para que então a gente possa olhar e pensar, tem uma lá que eu me encaixo, então eu preciso me arrepender. Não é essa a ideia. A instrução aqui é que a gente sonde o nosso coração e em arrependimento se volte para Cristo, pedindo perdão, porque nós muitas vezes somos carnais, nós somos egoístas, nós queremos as coisas do nosso jeito. Se não for do nosso jeito não vale, se não for do nosso jeito não serve. Nós somos orgulhosos, nós nos iramos, nós causamos dissensões, facções, nós tentamos puxar para o nosso lado. A gente fala tanto dos políticos, que eles ficam xingando um ao outro, mas muitas vezes é nós agindo assim, para tirar o nosso caráter de pauta, de julgamento, a gente coloca o do outro. Agindo assim, não seríamos então carnais? Eu os advirto, continua aqui em Gálatas capítulo 5, eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Viver dessa maneira nas obras da carne é uma evidência de que não somos cidadãos do céu, de que não herdaremos o reino dos céus. Há um inferno de sofrimento eterno nos aguardando. Ninguém vai para o inferno e vai morrer, parar de sofrer. Apocalipse fala que as pessoas que forem condenadas ao inferno, elas vão pedir para si a morte, e a morte não será dada a elas. É um sofrimento eterno. Nós precisamos verificar na nossa vida se nós não estamos sendo pessoas carnais, se nós não vivemos a prática carnal, se nós não estamos olhando para os princípios bíblicos e fazendo assim, tanto faz, eu vou viver do meu jeito, eu sou bom, todo mundo está errado, eu que estou certo. Versículo 22 diz, mas o fruto, ainda em Gálatas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Não é a carne mais que manda, ela foi morta na cruz. Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se você afirma então que é espiritual, que a nossa vida demonstre então o fruto do Espírito. Se vivemos pelo Espírito, então também andemos pelo Espírito. Com outras palavras, está dizendo aqui, se você diz que crê nisso, então anda dessa maneira. Pratique a sua fé, construa a sua casa sobre a rocha. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Assim encerra aqui o capítulo 5 de Gálatas. Será que não há nada carnal nas nossas vidas hoje que nós precisamos colocar aos pés da cruz?
Será que não há nada carnal nas nossas vidas hoje que nós devemos colocar na cruz para ser crucificado com Cristo? Para morrer de uma vez por todas as nossas vidas? Ou será que nós vamos continuar nessa ideia maluca de achar que é possível viver o Evangelho e continuar nas obras da carne? Não é possível isso, gente. Não está certo. Isso é repulsivo, é nojento. A mornidão, aquele que não sabe, tenta jogar para os dois lados, tenta viver de um jeito e amanhã do outro, tenta conciliar as coisas do Evangelho com as coisas do mundo, tenta esconder os seus pecados. Isso é nojento. Apocalipse capítulo 3, Jesus escrevendo à igreja em Laodiceia, ele vai dizer: você é morno e eu estou prestes a vomitá-lo da minha boca. Isso é repugnante. Viver um evangelho de aparência, viver um evangelho na frente dos outros, falar apenas da boca para fora, isso é nojento. Isso deveria causar em nós repúdio, porque é isso que causa no nosso Pai: repúdio, nojo. O mínimo que nós devemos fazer é ficar com essa expressão que a maioria de todos vocês estão. E a coisa é séria, porque é. Nós não podemos brincar com isso. Havia divisão dentro dessa igreja, voltando para o texto de Coríntios. Versículo 4 está dizendo: pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro diz eu sou de Apolo, vocês não estão sendo mundanos? Enquanto Paulo havia plantado a igreja de Corinto, Apolo era alguém que estava sendo usado por Deus para edificar essa igreja, para continuar o trabalho de Paulo. Mas tinha uns espertos lá no meio que estavam dizendo assim: não, eu gosto mais do jeito que Paulo fazia, Apolo não me serve. Não, eu gosto mais do Apolo. O Paulo, ainda bem que o Paulo foi embora, porque eu gosto mais do Apolo mesmo. O Apolo veio e trouxe um ensino correto. Nós ficamos muitas vezes nisso, a gente fica procurando alguém que diga aquilo que nós queremos ouvir. Faz parte das nossas vidas, da nossa natureza pecaminosa, tentar achar opiniões que concordem com a gente. E não é de hoje isso. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele vai dizer que um dos sinais do fim dos tempos é que as pessoas, ao ouvir a verdade, elas sentirão como que coceiras no ouvido. Hoje talvez nós poderíamos dizer que é tipo como coceira no bumbum. Começa a se remexer na cadeira e pensa assim: que hora isso vai acabar, eu quero ir embora, não quero ficar ouvindo isso. Tem espinho no banco. Porque ouvindo as verdades, sentirão como coceiras no ouvido, vão rejeitar a verdade e vão procurar mestres para si mesmo, para falar aquilo que eles querem ouvir. Nós precisamos tomar o cuidado, para a gente não aceitar só aquilo que nós queremos ouvir. É por isso que diariamente nós precisamos ler a palavra, diariamente nós precisamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele sonde os nossos corações, pedindo para que Ele nos livre do alimento que o mundo está oferecendo, e a gente se alimente da Sua palavra. Nós precisamos ir direto na fonte. Você pode chegar em casa e ouvir todos os sermões que você encontrar no YouTube, da nossa igreja, de outras igrejas. Você pode ouvir os melhores pregadores, você pode ouvir os melhores grupos de música cristã, você pode encher a sua mente, você pode se encher, se empanturrar de informação, mas se você não tirar um tempo para você se debruçar diante da sua Bíblia, abrir ela e dizer: Senhor, fala comigo, não vai mudar nada. Porque quando nós não vamos à Bíblia, nós não vamos à palavra de Deus e pedimos: Senhor, fala comigo, nós somos tentados a ficar só ouvindo os outros dizendo o que aquele texto significa para a vida dos outros. E todo contato com a nossa escritura vai ser assim: o que a Bíblia tem para dizer para o Silvano?
O que a Bíblia tem para dizer para o Roberto? Ó, Roberto, está dizendo aqui, ó, tu tem que mudar, irmão. Tá, pastor, mas na tua vida? Não, é tu. Não, e nós precisamos, em primeiro lugar, nos colocarmos prostrados, humilhados diante da palavra de Deus e acolher essa palavra no nosso coração. Ai, mas eu não tenho vontade. Esse é o ponto. Falta de apetite espiritual. Sabe por que você não tem vontade? Porque você está se alimentando em outros lugares. Você está se sobrecarregando de tantas outras coisas. Ah, mas é que eu tenho muito problema. Quem não tem, gente? A vida está muito corrida. Para quem não está? Não. A Tânia consegue ler a Bíblia todo dia porque a Tânia é uma super crente. Talvez. A Tânia só está valorizando mais a palavra de Deus do que eu. Enquanto a Tânia está lidando com os problemas dela, e isso através da Bíblia, eu estou aqui usando desculpa. Não, é que eu tenho muito problema, não dá tempo de eu ler a Bíblia todo dia. Não dá tempo de eu ir à palavra de Deus. Não, eu escuto uma música aqui e ali, eu escuto uma pregação ali e tal, eu ouço um louvor, eu escuto uma oração do Salmo 91. Não é isso que vai alimentar o teu coração. Não é isso que vai alimentar a tua alma. Nós precisamos parar de ficar pedindo leite. Nós precisamos crescer. Nós precisamos parar de ficar torcendo o nariz e recusando quando nós somos confrontados com a verdade. Nós precisamos assumir e praticar aquilo que a Bíblia espera de nós. Dentro dos nossos casamentos, dentro das nossas famílias, dentro da igreja, nós precisamos fazer isso. Porque essa é a única maneira de viver. Essa é a única maneira de viver. A verdade é que o Evangelho de Jesus, ele é tanto a carne, o alimento sólido, como também ele é o leite. É o mesmo Evangelho que nós pregamos para a criança, mas como leite. Porque a criança é recém-convertido que precisa de leite. Mas é esse mesmo Evangelho, é o mesmo Jesus que é pregado para aqueles que deviam ou que já estão mais maduros. É o mesmo Jesus, não é outro Jesus. Não faz sentido nenhum nós termos tanto tempo, alguns de nós aqui, dentre nós, termos tanto tempo de caminhada de fé e querer ficar andando com a mamadeira na boca. Nós precisamos buscar mais. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, porque é ela que vai reger as nossas vidas. O primeiro ponto desse desafio é: busque por mais apetite espiritual. Busque por mais palavras de Deus. Não se contente com eu não estou com vontade. Isso é sinal de que tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Se você, algum membro da sua família, passar o dia inteiro sem comer, e no final da noite tu chegar e dizer assim: e aí, tu não vai comer nada? Não, estou sem fome. Ué, mas o que tem? Tem algum problema? Vamos consultar, vamos tomar um remédio? Tomar um biotônico? Vamos fazer alguma coisa? Tem alguma coisa errada. Mas a nossa vida espiritual a gente acha que é normal. Não estou com vontade. O segundo desafio, o segundo ponto dentro desse desafio, está no versículo 4 até o versículo 9, que diz... Perdão, versículo 4 eu já li antes, é do 5 até o 9. Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Um planta, outro rega, mas é Deus que faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas Deus é que importa. Deus que dá o crescimento. Versículo 8: o que planta e o que rega tem um só propósito. Ainda que de maneiras diferentes, eles têm um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus.
Muitas vezes, nós achamos que Deus precisa da gente. Há um desafio aqui à maturidade. Em primeiro, nós precisamos ter mais apetite espiritual. Segundo, nós precisamos entender que nós somos cooperadores na obra de Deus. Nós não somos os realizadores. Nós não inventamos a obra de Deus. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nenhum de vocês, muito menos de mim. Deus não precisa de nenhum de nós. E aí que está o grande privilégio do Evangelho. Ele nos chama para sermos cooperadores. Ele não precisa, mas Ele chama para fazer isso. Nós somos privilegiados. Paulo entendia isso muito bem. Apolo entendia isso muito bem. Era coisa dos crentes carnais inventar essas coisas de que um era mais do que o outro, de que um irmão é mais do que o outro. Apenas tem trabalhos, funções, ênfases diferentes dentro da igreja, mas todos trabalham com um só propósito. E cada um será recompensado pelo seu trabalho. Recompensado. Não quer dizer que é através do trabalho que a gente compra alguma coisa de Deus. A gente faz barganha com Deus. Não é isso. Deus não precisa da gente. Deus não precisa das nossas obras. Como um conselho muito sábio que circula no meio evangélico. Deus usou até uma mula. Não vai usar eu? Deus não precisa da gente. Certo momento, Jesus conversando com os seus discípulos, e ali os fariseus em volta, os mestres da lei, ele vai dizer assim, ó, se ninguém adorar o nome do Senhor, se ninguém clamar pelo Senhor, essas pedras vão clamar. Deus não precisa de nós. Deus não é um Deus carente, um Deus que está machucado emocionalmente, que está precisando da nossa atenção. É nós que precisamos dele. Desesperadamente é nós que precisamos dele. E aí que está o grande presente do Evangelho. É nós entendermos que mesmo sendo nada, Deus nos chama para fazer a sua maravilhosa obra. Há aqueles então, aqui no versículo 9... Paulo vai falar para aqueles que são os cooperadores e aqueles que são a lavoura de Deus. Nós somos cooperadores, nós somos aqueles que vão trabalhar para o crescimento da obra de Deus. No domingo passado nós falamos sobre o resgate. A missão que nós temos de resgatar a vida daqueles que não conhecem a Cristo e também resgatar aqueles que estão se distanciando, que estão nadando para longe do Evangelho. Há os maduros que serão cooperadores de Deus, mas há aqueles que ainda são lavouras de Deus, que ainda estão recebendo a semente do Evangelho, que ainda precisam receber isso. Mas a ênfase não está em quem está dando, em quem está recebendo. A ênfase, o que importa é Deus. É Ele que dá o crescimento. É Ele que vai gerar isso no coração das pessoas. Nós precisamos clamar a Deus que Ele gere em nossos corações um apetite espiritual pelo um alimento sólido, por um alimento robusto. Nós precisamos pedir a Deus por mais, para que não sejamos como crianças que são levadas por qualquer vento de doutrina, por qualquer interpretação pífia da Escritura, por qualquer coisa maluca que se diz sobre a Escritura, a gente já está acreditando e está achando que é aquilo. Muitas vezes nós lemos um versículo uma vez e já saímos ensinando aquilo, ou tirando aquilo como regra para a nossa vida, sem ao menos estudar, sem ao menos orar, sem ao menos pedir que o Espírito ilumine o nosso entendimento para poder aplicar da maneira correta. É desse costume, é dessa ideia que surgem teorias como Deus vai te honrar. Desde quando que Deus tem que honrar a gente? Deus vai te restituir. O que tu deu para Deus que Ele tem que te restituir? É dessas ideias malucas, dessas teorias malucas que surgem que a única missão de Deus nas nossas vidas é fazer a gente pessoas abençoadas, ricas. Que desgraça isso.
Nós precisamos clamar a Deus por um apetite espiritual e clamar a Ele por uma comida sólida, experiências verdadeiras, um relacionamento profundo com o Senhor. Nós precisamos entender que Deus nos chama para sermos cooperadores com Ele. Mas nós não somos nada. A fama é toda dele. A glória é toda dele. Pertence somente a Ele. No versículo 10, aqui o terceiro ponto do desafio, nós somos desafiados a sermos construtores sábios. O versículo 10 diz, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Você que está aqui essa noite, você acredita que Deus derramou uma graça sobre a sua vida? Uma graça salvadora? Você acredita que você foi salvo pela graça de Jesus? Você acredita que essa graça alcançou, perdoou os seus pecados e agora capacita você a lutar contra os seus pecados e assim viver uma vida que agrada a Deus? Paulo acreditava nisso. E é isso que ele está dizendo, conforme a graça de Deus que me foi concedida. A forma que nós vamos construir sobre o alicerce, a forma que nós vamos construir com a graça que recebemos, vai depender do entendimento que nós temos sobre essa graça. Se a graça que nós recebemos é algo valioso, nós vamos construir coisas valiosas, eternas. Mas se a graça que nós recebemos é um presente do R$1,99, a gente não vai dar muita bola. Amanhã ou depois a gente esquece. A gente vai deixar atirado em qualquer lugar e se quebrar, quebrou. Afinal, não tinha tanto valor assim. Conforme a graça que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, Jesus Cristo. Esse é o alicerce das nossas vidas. Esse é o alicerce da igreja. Esse é o alicerce da igreja, o lugar que os crentes se reúnem para continuar crescendo na fé, para continuar amadurecendo na fé. Não existe outro alicerce. Não tem como nós colocarmos outro alicerce. Não, o alicerce da nossa igreja vai ser as bênçãos que nós recebemos. O alicerce da nossa igreja vai ser as recompensas que Deus dá. Não, o alicerce da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E com isso o pacote completo. Com isso o ensino dele, a sua palavra, a sua direção para as nossas vidas. Se você quer ser um crente maduro, se você quer ser maduro espiritualmente, você precisa entender que há só um alicerce. Há apenas uma coisa sobre a qual nós podemos fundamentar a nossa vida: Jesus Cristo. Nada mais pode nos mover. Nada mais é a nossa direção. Nenhuma outra opinião importa, senão apenas aquilo que está de acordo com o ensino de Jesus Cristo. Sejamos maduros. Vamos colocar o Senhor Jesus Cristo, reconhecer Ele como o nosso alicerce. Não há outro possível. O alicerce está posto. O alicerce da igreja que você congrega, o alicerce da igreja que essa noite você está visitando é Jesus Cristo. Esse é o alicerce. Isso é inegociável. Se qualquer pessoa, principalmente o pastor, ensinar qualquer coisa diferente disso, ele deve ser tocado dessa igreja. Quando se fala sobre o pastor. Porque se o pastor, se a liderança, se os líderes da igreja ensinarem qualquer coisa diferente do que esse alicerce
é sobre o qual nós construímos a nossa igreja, isso é um ensino enganoso, é um câncer que vai nos matar. Então nós precisamos eliminar. Se em algum momento o pastor de vocês, que hoje sou eu, ensinar sobre um outro alicerce, toquem esse cara da igreja, porque ele tirou os olhos de Jesus. Ele não é digno de pegar esse púlpito, ele não é digno de abrir essa Bíblia e falar para vocês. Ele não é digno de aconselhar vocês. Ele não é digno de discipular vocês. Porque o único alicerce é Jesus Cristo. Isso é inegociável. Inegociável. Dito isso, o versículo 12 nos diz: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando prata, ouro ou pedras preciosas, esse é um grupo. Ouro, prata e pedras preciosas. Há duas maneiras de nós construirmos sobre esse alicerce. Primeiro tipo de material: ouro, prata e pedras preciosas. Há uma segunda maneira de construirmos sobre esse alicerce, com outros materiais: feno, palha e madeira. A diferença entre esses dois, o próprio texto vai nos dizer. O dia do Senhor, o fogo vai provar a qualidade de cada um deles. Nesse primeiro grupo, ouro, prata, pedras preciosas, sabe o que o fogo faz? Refina, ressalta o valor. No outro grupo, o que o fogo faz? Destrói. Aqui está a diferença de uma graça, de nós entendermos que nós recebemos uma graça valiosa ou uma graça medíocre. O que você recebeu de Deus? Você entende que a cruz custou caro? Você entende que nós somos salvos pela graça e não de graça? Porque custou muito. Custou o sangue precioso do Senhor Jesus. Se nós entendemos isso, o que nós vamos fazer com essa graça valiosa que nós recebemos? Nós vamos construir coisas valiosas. Nós vamos construir coisas eternas. Nós vamos usar ouro, prata e pedras preciosas. Mas se a graça, ela é para mim qualquer coisa, ela é uma coisa que só melhora a minha vida momentaneamente, então eu vou construir sobre esse alicerce com madeira, feno e palha. É bem provável que as nossas obras, a forma que nós estamos construindo, elas vão enganar muitas pessoas até o dia final. Mas no dia que o Senhor Jesus voltar, o fogo vai provar a qualidade da obra de cada um. Então, irmãos, o que o texto está nos dizendo aqui, versículo 13: sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Isso aqui não é salvação, isso aqui é galardão. O que é o galardão? Galardão são as recompensas que Deus prometeu aos crentes fiéis que trabalham, que servem durante a sua vida aqui na terra. Esse é o galardão. Nós vamos receber recompensas no céu. O que são essas recompensas? Não sei. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que Deus vai dar. Então eu vou servir a Deus para ganhar as recompensas. Não, aí você burlou o processo e você já perdeu. Aí você perdeu a recompensa. Se você faz para ganhar, você perde. Se você faz porque você entende que a graça que você recebeu é valiosa, então você ganha. Isso é galardão. Por outro lado, o texto segue dizendo, versículo 15: se o que alguém construiu se queimar, se destruir, sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Irmãos, o que nós precisamos fazer para sermos salvos?
Nada. Nós não precisamos fazer nada para ser salvo. A partir do momento que nós precisarmos fazer alguma coisa, a cruz de Cristo não completou a obra. Se Jesus precisar de 1% da nossa ação, Ele não fez tudo o que tinha que fazer. E nós invalidamos então a graça. Nós invalidamos o que Cristo disse na cruz: está consumado. Jesus não disse: eu fiz minha parte, você faça a sua, por favor, e aí dá tudo certo. Não, Ele disse: está consumado. O que nós fazemos é responder ao que Cristo fez. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos crer nesse Evangelho. Nós precisamos clamar a Deus que Ele gere em nosso coração isso. Mas eu não faço nada para gerar a salvação em mim. É Ele que me salva e então me capacita para crer e para me arrepender. O que Paulo está falando aqui não é sobre salvação, porque o único alicerce foi posto. Você crê em Jesus? Você se arrependeu dos seus pecados? Você está salvo, meu irmão. Você está salva, minha irmã. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa graça que salvou a sua vida? Você vai viver de uma forma que vai demonstrar que essa graça não é valiosa? Construindo, edificando as suas obras, a sua vida com qualquer coisa? Não, eu não vou me dedicar a fazer o meu melhor para Deus. Eu vou fazer qualquer coisa que é temporário. Isso mostra que a graça que você recebeu não é valiosa. É uma graça barata. Agora, aqueles que têm dedicado a vida para oferecer o melhor para o Senhor, amar a Deus de todo o coração, amar a Deus com todo o entendimento, amar a Deus com toda a sua alma, amar a Deus com todas as suas forças, esses estão demonstrando, esses estão pregando, esses estão testemunhando que a graça que receberam é muito valiosa. E aqui nós separamos os que comem alimento sólido e os que tomam leite. Aqui nós separamos os imaturos dos maduros. Os imaturos vivem de qualquer jeito. Os maduros entendem que precisam praticar aquilo que o Senhor espera deles. Primeiro ponto do desafio: apetite espiritual. Segundo, nós somos cooperadores de Deus. Ele não precisa de nós, mas ainda assim nos deu o privilégio. Terceiro, construtores sábios. Nós precisamos construir sabiamente e não como tolos, não como loucos que pegam algo valioso e tratam como se não fosse nada. O testemunho que a gente entrega ao mundo muitas vezes é de uma graça barata. O testemunho que nós entregamos ao mundo, muitas vezes nós falamos com a nossa boca que Deus mudou a nossa vida, mas aquilo que nós construímos são coisas baratas. Muitas vezes nós vivemos de uma forma que o mundo não está entendendo o quão valioso, o quão grande é o nosso Deus. Então, ainda que você seja bom de lábia, o dia do Senhor provará a qualidade da obra de cada um. É aqui que nós separamos os imaturos dos maduros, porque os imaturos vão pensar assim: tá, mas eu já fui salvo, então tá tudo certo. Mas os maduros, eles vão olhar para essa graça e vão dizer: eu fui salvo, que grande amor foi esse que eu recebi, a minha vida agora vai ser completamente dedicada para Ele. Eu não sei o que você quer ouvir do seu Senhor quando você chegar diante dEle nesse momento. Se você está vivendo apenas uma vida buscando só para não ouvir, vai para o inferno? Você está construindo com materiais que vão perecer. Mas eu quero ouvir do meu Senhor que eu construí coisas com valores eternos. Nós podemos compreender um pouco do que são essas coisas de valores eternos quando nós vemos Paulo escrevendo aos Colossenses,
e dizendo aos colossenses: vocês são a minha coroa de glória. Paulo está dizendo: eu poderia chegar no final da minha vida com muitos bens, muitas bênçãos, mas eu estou chegando no final da minha vida sabendo que eu vou encontrar vocês no céu. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu construí com coisas eternas, porque a gente vai se ver lá. As minhas bênçãos não vão ficar aqui na terra. As minhas maiores bênçãos, que é levar os meus amigos, os meus familiares, as pessoas que eu amo, para viver a eternidade comigo, esse é o maior galardão que eu poderia receber. O versículo 16 diz: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Faz tempo que eu não acompanho esse tipo de programa, mas eu acredito que ainda tenha em algum programa, alguma emissora. Mas era muito comum nós vermos aqueles programas de TV que sorteavam uma pessoa e davam uma casa para ela, ou um carro. E ela pegava, fazia um mutirão, uma força-tarefa, destruíam aquele barraco e depois construíam uma casa super moderna, cheia de recursos, tecnologia. Depois de anos, saíam algumas matérias dessas pessoas que foram contempladas por esse sorteio e recebiam uma casa nova. Estava lá a casa com o vidro quebrado, porta amassada, toda suja, riscada. Quando a gente vê esse tipo de coisa, nós pensamos: recebeu um baita presente e não deu valor. Nós recebemos algo muito mais valioso, a graça de Deus. Nós recebemos algo muito mais valioso, nós somos templo do Espírito Santo. E muitas vezes, nós estamos destruindo esse lugar. Se comportando de maneira inapropriada, se vestindo de maneira inapropriada, falando de maneira inapropriada, tratando o Evangelho de maneira inapropriada, tentando viver igreja de maneira inapropriada. Nós estamos destruindo aquilo que Deus chama de sagrado. Pergunta com resposta óbvia: alguém que vive assim demonstra que essa graça é valiosa ou que essa graça é barata? Diante disso, nós precisamos entender então que é uma necessidade alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, pois só assim nós poderemos cooperar com a sua obra, com uma consciência muito convicta de que a Ele pertence toda a fama, toda a glória. Nós não somos nada, nós só cooperamos. Precisamos entender que a graça que nós recebemos é valiosa demais para ser tratada de qualquer jeito. A vida que nós recebemos de Cristo é valiosa demais para a gente desperdiçar, vivendo essa vida, construindo coisas que vão ficar apenas nessa vida. A graça que nós recebemos deve produzir em nós frutos eternos. Devemos trabalhar então por obras eternas. Mas isso é coisa de gente madura. Eu quero orar nesse momento. E eu quero desafiar você a clamar a Deus por um arrependimento. Talvez hoje você não está tratando a graça de Deus da maneira valiosa. Você está tratando a graça de Deus como algo barato. Está ficando em último plano. A graça de Deus, ela opera na sua vida até o ponto que os ensinos de Jesus discordam de você. A graça de Deus opera na sua vida até o ponto que você precisa reagir a uma situação desconfortável. Isso é uma graça barata. Porque a graça que salva a nossa vida, a graça que salva a nossa alma é aquela graça que vai mudar, que vai transformar
a nossa forma de viver. Tito capítulo 1, versículo 11 vai dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O versículo 12 diz que é essa graça que nos ensina a viver de uma maneira que agrada a Deus, rejeitando as paixões mundanas, os nossos desejos pecaminosos, enquanto nós aguardamos a volta do nosso Senhor. Quem entende o tamanho do presente que recebeu, vai viver todo dia, lutando para construir coisas eternas. Ele crucificou a sua carne. Agora já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sei como você chega aqui essa noite, mas eu quero desafiar você a pedir a Deus que dê o som do seu coração e traga à luz a sua possível imaturidade. Que nesse momento Deus nos constranja. Que nesse momento Deus nos mostre se nós estamos tratando a graça como algo barato. Se nós estamos testemunhando que o nosso Deus não é grande, é pequeno, é fraco. Se você que entende que você foi salvo, você crê no sacrifício de Jesus e você foi salvo pela graça, eu quero desafiar você a se dedicar a construir coisas eternas, coisas que o fogo vai mostrar que são valiosas. Se você já creu em Cristo, mas está desanimado, está construindo apenas coisas para essa vida, eu quero chamar você ao arrependimento. Cristo te chama ao arrependimento hoje. Chama você a lembrar que a graça dele é valiosa demais para ficar construindo qualquer coisa. Ele tem um propósito para a tua vida, ele tem coisas maiores para você viver. Ele quer usar a sua vida para ser instrumento de bênção na vida de outros. Deus quer usar a sua vida. Mas eu quero também me direcionar aqui a pessoas que ainda não entendem o que é essa graça. A graça é Deus através do sacrifício de Jesus, dando a nós o que nós não merecemos. O que eu e você merecíamos era o inferno, mas Deus mostra o seu amor enviando Jesus na cruz para morrer pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para que a gente se arrependa dos pecados e possa viver uma vida nova daqui para frente. Nós iremos cantar uma música e através dessa música nós iremos responder a esse sermão. Então, se você essa noite quer entregar pela primeira vez ou mais uma vez, você quer reconhecer que Cristo é Senhor sobre a sua vida, que Ele é que diz como as coisas funcionam, que Ele é o alicerce da sua vida, ou se hoje pela primeira vez você está entendendo que não há outra maneira de viver apenas Cristo, eu quero convidar você a se colocar em pé enquanto nós cantamos. E enquanto nós cantamos, que você seja desafiado pelo Espírito Santo e se renda a esse desafio, que é empregar a sua vida a construir coisas valiosas, a empregar a sua vida na obra do Senhor, e não apenas para coisas dessa terra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós clamamos. Ministra em nossos corações essa noite. O desafio é teu, o desafio é da tua palavra. Senhor, eu sei que essa noite aqui há pessoas que têm lutado para construir coisas valiosas, porque entendem o valor da graça que receberam. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor encoraje, que o Senhor dê condições para que essas pessoas não só continuem, mas perseverem, cresçam, que trabalhem cada vez mais e construam cada vez mais coisas com valores eternos. Senhor, eu sei que essa noite é aqui pessoas que, assim como eu, são falhas, pessoas que, assim como eu, às vezes esquecem do valor da graça.
Às vezes esquecem do valor do presente que receberam. Assim como eu, essas pessoas muitas vezes acabam construindo coisas com valores terrenos. Pensam em si apenas. Eu peço que o Senhor nos traga arrependimento. Que o Senhor nos amadureça. Que o Senhor nos leve a praticar aquilo que nós cremos. Não nos deixa viver essa vida apenas nessa vida. Não nos permita viver a nossa vida de uma forma medíocre, pensando apenas em escapar do inferno. O Senhor é digno demais. O Senhor é digno do nosso trabalho, do nosso serviço. Então gera arrependimento em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que há aqui essa noite pessoas que ainda não entenderam que há uma graça que salva pecadores. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, eu clamo, Espírito Santo, Tu que é o único capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo, eu clamo, toque esses corações essa noite, para que essas pessoas que ainda não experimentaram o Teu amor, ainda não experimentaram a Tua graça, tenham o coração nesse momento abraçados e cheios pela Tua presença. Que a partir de hoje se inicie um novo tempo. Que a partir de hoje se inicie uma nova vida. Então por isso, Senhor, nós queremos como igreja e com verdade cantar que nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Yeah.
eu gostaria de dizer algo que nós não podemos ir embora sem ouvir. Se você está saindo aqui essa noite disposto a viver apenas uma vida com Jesus que vai te livrar do inferno, sem construir coisas eternas, sem valorizar a graça, eu quero dizer para você que isso não condiz com alguém que realmente foi salvo. Então, ligue um alerta na sua vida. Reveja o seu relacionamento com Deus. Porque o texto nos diz que aquele que destruir o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo, também será destruído. Isso serve de nós para alerta. Como um alerta, não tem como a gente viver de qualquer jeito. Essa graça transforma a nossa vida e vai mudar completamente a nossa maneira de viver. Amém? Eu quero orar por você mais uma vez e assim nós estamos dispensados. Tem um cafezinho lá no fundo, um chá, água, se você quiser ficar, mais uns momentos para conversar, cumprimentar os irmãos, fique bem à vontade. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo que nós estivemos meditando sobre maturidade. Senhor, nos ajuda a entender que maturidade é muito mais do que uma emoção. Não adianta a gente vir aqui chorar, a gente vir aqui espernear, gritar. Não adianta a gente vir aqui e ficar esperando ouvir uma fórmula mágica. A maturidade é colocar em prática aquilo que nós cremos, e nós cremos na Tua palavra. Então eu peço, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos encha, para que o fruto do Espírito seja manifestado em nossas vidas. Para que a partir de hoje, Senhor, aqueles que Tu desafiou, aqueles que Tu chamou, possam andar em maturidade. E andando em maturidade, sejam instrumentos do Senhor para a edificação dessa igreja. Que através desses que estão se rendendo a esse chamado, através desses, essa igreja cresça, se desenvolva para a glória do Senhor. Que a Tua graça do Senhor Jesus esteja sobre nós. Que a consolação, o conforto do Espírito Santo esteja sobre nós. E que o amor do nosso Pai esteja sobre nós. Em Teu nome nós oramos assim. Amém.